Boa noite, irmãos e irmãs, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Está um pouquinho alto, por favor, tá? Você pode chegar um pouquinho mais para frente, irmão? Quem é que pode chegar um pouco para frente, por favor? Isso, eu agradeço, muito obrigado. Tira do auditório e deixa um pouquinho mais aqui, tá bom? Muito obrigado por você ter atendido. Nós vamos abrir a palavra de Deus no texto de Tiago, capítulo 5. E enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu quero pedir que os irmãos orem pelo pastor Reuel, que não está se sentindo bem, pela Raíza, minha nora, que também não está se sentindo bem, de modo que nós conclamamos os irmãos para que intercedam por eles. Tiago, capítulo 5, texto muito conhecido, leremos do versículo 13 ao versículo 20. Aí atrás, vocês estão me ouvindo bem? Precisa de luz ali, pessoal que está embaixo da galeria, para que eles possam enxergar isto. Não acendeu não. Ok, agora sim. Tiago capítulo 5, a palavra de Deus diz assim no verso 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro, do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Senhor nosso Deus, fala-nos através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. O tema da nossa reflexão nessa noite é uma pergunta: por que devemos orar? O texto se inicia dizendo e fazendo uma pergunta: está alguém entre vós aflito? Trata da questão do sofrimento. E o sofrimento é um dos enigmas mais complicados na experiência humana. O escritor C.S. Lewis, ele trata desse assunto num livro que vale a pena ser lido, intitulado O Problema do Sofrimento. E lá no início do livro, no prefácio do livro, o escritor levanta uma questão intrigante sobre o sofrimento, sobretudo
na vida do cristão. C.S. Lewis, autor de Crônicas de Nárnia, um escritor de farta publicação, ele chega a dar o depoimento dele, lá na introdução desse livro, dizendo que quando ele era ateu, que se converteu à fé cristã, ele diz que um dos pontos de maior conflito para ele, e até de rejeição à fé cristã, tinha a ver com a questão do sofrimento. Todos nós enfrentamos situações de sofrimento que nos deixam perplexos, que nos assustam, que nos abatem, e o simples fato de vivermos já nos coloca naturalmente na possibilidade de enfrentarmos aflições. Alguns equívocos em relação ao sofrimento, nós precisamos identificar aqui. O primeiro deles é o equívoco que leva algumas pessoas a dizerem que o crente não pode passar por tribulação. Isso não é verdade. Passamos sim por tribulações. Há pessoas piedosas, dedicadas, tementes a Deus, que oram, que jejuam, que leem a Bíblia, que se empenham em dar um bom testemunho, terem uma vida social, que se constitua numa pregação, e mesmo assim não são isentas de tribulações. Então é um equívoco. Infelizmente, aqueles que advogam essa ideia, né, de que você, crente, não pode passar por tribulação, tem que orar mais, e por aí vai. Tem que profetizar que você não tem sofrimento. Tem que declarar que você não está sentindo dor. Mas o indivíduo está com cálculo renal, doendo. É uma visão equivocada, que no final das contas, leva muitas pessoas a uma terrível frustração e decepção. Porque continuam sofrendo, às vezes até orando por alguém doente, pedindo a cura, e Deus decide não curar. Aquela parte da oração do Pai Nosso que a gente recita, mas na prática é muito difícil de aceitar quando Jesus diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita. Você compreende o que é isso? Seja feita a tua vontade. Mas no fundo, nós entendemos que a vontade de Deus vai ser sempre da cura, vai ser sempre daquela vitória retumbante. E quando isso não acontece, o indivíduo fica de mal com Deus, porque acreditou de forma equivocada. Mas há um outro equívoco que leva muitas pessoas a crerem que sofrimento é resultado de pecado. Você está sofrendo, então é porque você cometeu algum pecado. É verdade que há sofrimentos que são consequências de escolhas equivocadas. Escolhas contrárias à palavra de Deus. Pessoa que age em contrariedade, na contramão da palavra de Deus, sem dúvida alguma vem a consequência. Consequência vem. Mas nem todo sofrimento é resultado de pecado. Exemplo maior, de Jó.
Eu acredito que não há nesse auditório alguém tão piedoso quanto Jó. Homem temente a Deus, que se desviava do mal. Se você ler o capítulo 1 de Jó, ele inaugura definindo e desenhando o perfil de piedade de Jó. Temente a Deus, se desviava do mal, um homem que andava na presença de Deus, e a vida de Jó foi revirada. Perdeu os filhos, corpo coberto de chagas, uma mulher que, como uma mulher daquela, ele não precisava nem de diabo, porque ela dizia assim: amaldiçoa a Deus e morre. Pensa, não era aquela mulher que dizia assim: estou junto, estou para sofrer com você, estou para vencer com você, a sua luta é a minha luta, a sua dificuldade é a minha dificuldade. Não, a mulher de Jó era assim: olha, amaldiçoa a Deus e morre. Corpo coberto de chagas, mas era piedoso. Então, irmão, sofrer não significa necessariamente que seja resultado de pecado. É importante você entender essa introdução para que compreenda o que a gente vai falar sobre por que nós devemos orar. Mas há ainda um outro equívoco, que é entender que sofrimento é resultado de falta de oração e de comunhão com Deus. Para uma pessoa que está passando por uma tribulação terrível, que não lhe permite ter controle sobre a situação, e aí que entra a gravidade do problema, é quando a gente não tem controle, porque quando a gente tem controle, uma doença, por exemplo, incurável, uma doença curável, uma doença que a gente pode ir ao médico e receber uma medicação ou algum outro tipo de tratamento que aponte para o final do sofrimento, de certa forma, traz o problema para o nosso controle. Mas há problemas que estão para além do nosso controle, que geram em nós um fortíssimo sentimento de impotência. Sim ou não? Uma pessoa com uma doença incurável, com câncer, por exemplo. Como é que se faz uma visita para uma pessoa paciente terminal? Há pessoas que oram diante do leito de uma pessoa, um paciente terminal, sobretudo um servo de Deus, que oram dizendo assim: Senhor, levanta o doente, ele está com o corpo cravado de câncer, já se despedindo da vida. Deus pode levantar a pessoa? Pode. Mas eu tenho aprendido também a orar da seguinte forma: Senhor, leva teu servo. Imagine, você vai visitar uma pessoa de 92 anos. Eu não tenho coragem de pedir que o Senhor dê vida longa para alguém que tem 92 anos. Eu não tenho coragem. Se você tiver, visite e faça do seu jeito. Mas eu não tenho coragem. Às vezes eu vou lá na UTI de um hospital, visitar alguém com idade avançada. 90 anos, 92 anos. 95 anos. Eu faço uma visita rápida de 5 minutos, tira-léu, relógio, que tem todo um processo de higienização para visitar alguém num CTI, e ali eu oro. Se a pessoa não é servo de Deus, eu oro ali pertinho do ouvido da pessoa e digo assim: meu amigo, minha amiga. Meu amigo, minha amiga não tem nada com universal não, viu? Acho que muita gente não entendeu. Eu oro dizendo assim: eu digo para a pessoa, se você estiver me ouvindo, entrega a sua vida a Jesus. Porque quem é que pode dizer que a pessoa em estado de coma não tem alguma lucidez do que está acontecendo? Então eu digo: aceita Cristo, entrega a sua vida a Jesus. E digo: Senhor, despede em paz. Já fiz esse tipo de oração e Deus ouviu.
de gente que a gente vê que não tem mais chance. Idade avançada não é falta de fé, não, irmãos. A gente precisa ter ousadia para dizer: Senhor, não deixa sofrer, leva em paz. E eu já vi orar dessa forma, e depois veio a ligação: pastor, partiu para o Senhor. Mas é difícil orar, não é verdade? Porque a gente entende que sofrimento é falta de oração, é falta de comunhão, e nem sempre. E nem sempre. Você está entendendo essa introdução? O que eu quero dizer é que, não obstante a luta que você enfrenta, eu quero apontar no texto algumas razões por que devemos orar. São 4 que eu quero destacar do texto. Em primeiro lugar, nós devemos orar porque necessitamos. Tiago começa dizendo fazendo uma pergunta: está alguém entre vós aflito? E a resposta vem com uma palavra, um verbo: ore. A palavra que traduz aflição aqui, ela significa passar por dificuldades, ser afligido, sofrer problemas. Descreve toda forma e qualquer tipo de sofrimento, de aperto, de necessidade, de privação ou enfermidade. Qualquer tipo de calamidade está inclusa nessa expressão, aflito. E quem aqui não passa por algum tipo de necessidade? Quem aqui não passa por algum tipo de privação? Quem aqui não passa por algum tipo de problema? Todos nós. Todos nós. Como disse, viver nos coloca naturalmente na possibilidade de passarmos por aflições. Eu estudava sobre isso hoje à tarde e vi que no livro dos Salmos 15 vezes aparece a palavra aflição. Na instrumentalidade de Davi, no Salmo de Salomão, falam de aflição. E Davi era rei. Estou necessitado e aflito, dizia o rei. Ora, se o grande rei Davi passou por aflição, você acha que você não vai passar? Por isso nós devemos orar, porque todos nós necessitamos. Eu necessito orar por mim mesmo, necessito que você ore por mim, você necessita que eu ore por você, você necessita orar pelos seus próprios problemas, sofrimentos, dificuldades, calamidades. Por isso nós devemos orar. Todos necessitamos. Entendeu isso, irmão? Necessitamos por problemas pessoais, mas também necessitamos por situações familiares. Necessitamos por dificuldades que afetam os nossos filhos. E é fato que um problema que afeta alguém que a gente ama profundamente acaba sendo um problema mais intenso do que se o problema fosse em nós mesmos. Então a gente precisa orar. Está entendendo? Você tem dificuldade? Vou colocar aqui as palavras sinônimas para essa expressão que Tiago utiliza. Está alguém entre vós aflito? Nós podemos colocar assim: está alguém entre vós passando por dificuldades, sendo afligido, sofrendo problemas, com algum tipo de aperto,
com alguma privação, com alguma enfermidade, podemos colocar essas palavras sinônimas dentro dessa pergunta. E a resposta é: ore, ore. Segundo lugar, por que devemos orar? Devemos orar porque pela oração, Deus opera coisas maravilhosas. No verso 15, Tiago diz assim, falando do doente, ele fala da unção com óleo, e a oração da fé salvará o doente. No verso 14 ele diz, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja. É interessante esse texto porque ele reconhece a autoridade da liderança biblicamente constituída da igreja. Presbitério. Ore sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E eu fui ler sobre essa questão da unção com óleo e vi que há muitas interpretações. Alguns sugerem que se tratava de um óleo medicinal, de azeite, mas a interpretação que me pareceu mais consistente é aquela que diz que não se refere a um ato medicinal, a uma porção mágica, mas a um símbolo da consagração de pessoas doentes. Ou seja, a unção com óleo aqui é um símbolo e sinal visível do poder de Deus. Os primitivos cristãos criam que o Senhor curaria o enfermo quando assim o fizessem. E com tal ação da unção, confirmavam a sua fé em Deus, que levantaria aquele enfermo. Tiago ressalta o poder da cura de Deus através da oração com fé, acompanhada pelo símbolo da unção. Há pessoas que ungem indiscriminadamente, porque não entendem o princípio que subjaz a ideia da unção, que está no versículo de número 14 e 15. Então devemos orar, porque a ênfase não está na unção, mas está na oração. A oração da fé salvará o doente. Por isso precisamos orar. Terceiro lugar, por que devemos orar? Nós devemos orar porque a oração do justo é poderosa e eficaz. É isso que aparece aí, meus irmãos, no versículo 16. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Agora, olha que afirmação poderosa. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Você sabe o que é que Tiago está dizendo aqui? Palavras sinônimas. Que a oração de um justo é capaz, é competente, pode fazer, prevalece, tem força. Não é a oração do pastor, é a oração do justo. Há pessoas que pensam que a oração do pastor tem mais eficácia do que a sua própria oração. Você sabe que esse é um ranço católico. O ranço católico de que o sacerdote, ele tem uma linha mais direta com o Criador. Ranço católico. Mas a Bíblia está dizendo que a oração do justo, e quem é justo? Aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus. Então a sua oração é poderosa, é eficaz.
Você entende isso, irmão? Há pessoas que oram assim, mas a minha oração é tão fraquinha. Pastor, você pode me orar? Às vezes eu ouço essa forma, porque é um ranço católico. Há um teólogo lá no sul do país que ele diz que há no evangélico um pouco da alma católica. Pastor, você pode me orar? E mais, pastor, põe a mão aqui na minha cabeça e ora por mim. Quase que pede para fazer o sinal da cruz. Né? É a oração do justo. Você que foi justificado pelo sangue de Jesus, quando você se ajoelhar para falar com Deus, se aproprie dessa palavra que diz: a oração do justo é poderosa, é eficaz. É que nós não conseguimos ver o mundo espiritual, irmãos. Porque se conseguíssemos vislumbrar o mundo espiritual, nós veríamos o que acontece no mundo espiritual quando o crente ora. Quando você, que é novinho na fé, que é pecador, que é limitado, mas entra em audiência com o Rei de toda a terra. Você precisa entrar na oração com essa confiança de que a oração do justo é poderosa, é eficaz, prevalece, é capaz, tem força, dá certo. Quantos aqui têm experiências de resposta de Deus às suas orações? Levante bem a tua mão. Então você é uma testemunha de que isso aqui é verdadeiro. É verdadeiro. Não significa que todas as orações Deus vai responder de acordo com a sua e com a minha vontade. Lembra? Seja feita a tua vontade. Mas que dá certo, dá. Que dá certo, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Dá certo. Está aqui. Por isso a gente deve orar. Amém, igreja? E em último lugar, por que devemos orar? Nós devemos orar porque Deus ouve a oração de gente como a gente. Olha que coisa linda, irmãos. Verso 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Se você for ao primeiro livro de Reis, capítulo 17, você vai ver Elias sentindo medo. Ele fugiu de medo de uma mulher chamada Jezabel. Elias viveu um processo depressivo por conta de Jezabel e disse assim: eu quero morrer, sujeito às mesmas paixões. E quando Tiago evoca o testemunho desse homem chamado Elias, que foi um homem que viveu de tal forma intimidade com Deus, que Deus o tomou para si, mas que aqui ele faz questão de sinalizar, era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Sabe o que é isso? Ele traz Elias e o coloca na minha e na sua altura. Podemos olhar nos olhos de Elias, porque ele era sujeito às mesmas paixões que nós. E orou, e diz a Bíblia que ele orou com fervor. O destaque está nessa expressão, orou com fervor, para que não chovesse. Durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Este episódio está relatado em 1 Reis, capítulo 17, capítulo 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Devemos orar porque Deus ouve gente como a gente.
me ouve, um pecador como Elias. Ouve você, irmão querido, irmã querida, que tem consciência das suas limitações, que às vezes pensa assim, mas será que Deus me ouve? Não sou eu que digo para você, a palavra que diz. Elias, sujeito às mesmas paixões que nós. Homem que tinha limitações, mas Deus o ouviu. Pode ouvir você também. Amém? Por isso, irmãos, nessa noite eu quero encerrar essa parte do culto, evidentemente orando, encorajar você a orar. Você não veio aqui nessa noite à toa. Talvez alguém passando aqui por uma grande tribulação. A Bíblia diz, ore, e eu quero orar por você. Vamos ficar em pé? Está alguém entre vós aflito? A Bíblia diz, ore, então eu quero orar por você. Quero convidar você que está aqui nessa noite, que pode dizer assim, pastor, realmente eu estou passando por um tempo de grande dificuldade.